Então vamos aqui para o artigo 4º. Tá? O artigo 4º é parecido. Os períodos de licença especial, adquiridos até 29 de dezembro de 2000, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de inatividade e nessa situação para todos os efeitos legais. Até aqui, isso já existe na medida provisória. Tá? Ou convertidos em pecúnia a partir do momento da passagem para inatividade, que é a novidade que apareceu a partir daquelas portarias do Ministério da Defesa de 2018 e tal, né, que antes era só do caso do falecimento do militar, que ficava para os beneficiários. Né? Aí fica assegurada a remuneração integral, no caso de gozo, né, que já existe na medida provisória. Aí aqui o proporcional, começamos a entrar na parte do proporcional. Na hipótese do militar usufruir licença especial apenas em parte, o tempo restante poderá ser contado em dobro, e nessa situação para todos os efeitos legais, ou convertido proporcionalmente em pecúnia a partir do momento da passagem da inatividade. Ou seja, é o que, na prática, nós já conquistamos hoje através de ações judiciais, através das decisões que ocorreram e daquelas portarias do MD de 2018. Tá? Esse parágrafo terceiro aqui é que eu estou colocando como uma novidade que eu considero justa. O tempo de serviço inferior a um decênio, restante do tempo total do efetivo serviço prestado até 29 de dezembro de 2000, descontados os decênios completos, poderá ser convertido proporcionalmente em pecúnia a partir do momento da passagem da inatividade. Ou seja, é o mesmo caso como se fosse o posto acima. Por exemplo, o militar tinha 29 anos. Isso aconteceu, eu vi acontecer, né, de colegas que com 29 anos, aguardando alguns dias para completar os 30, o cara perdeu o posto acima, perdeu o LESP. Né? Então, assim, por exemplo, 29 anos, 2 LESPs ele ganhou. Né? Primeiro decênio, segundo decênio, os 20 anos ele ganhou as LESP, tirou, gozou, converteu em pecúnia, não importa. Aqueles 9 anos ele perdeu. Então, ele teria 9 partes de 10, né? 90% da LESP, digamos assim. Então ele receberia em pecúnia esse valor. Tá? Os parágrafos seguintes são como seriam feita essa conversão em pecúnia. A conversão pecúnia que trata esse arquivo equivale ao valor da remuneração do militar por cada mês da licença especial, que é o que vigora hoje. Na hipótese da conversão proporcional à pecúnia, o cálculo será de acordo com o número de dias, que é também uma das disposições que já existe com base em decisões, né? Não é contar 2, 3 meses e ficar arredondando, conta em dias, tá? Faz o cálculo mais apurado. Em caso do falecimento do militar, a conversão em pecúnia é devida aos pensionistas. Beleza? Pode abrir aí, pessoal. Só para lembrar os colegas aí, pensionistas que entraram recente aí, o BIM está lendo a proposta de um projeto de lei. E aí, a cada artigo aí, a gente para ver se algum colega aí, algum veterano, alguma pessoa já quer fazer alguma colocação sobre esse artigo aí, para a gente ir batendo aí. Então, os que entraram aí, que eu vi aí, o meu amigo Andrade, eu não estou conseguindo ver ele na tela aqui, mas já sei que ele está aí na... Deixa eu ver se está aqui o Andrade aí. Está aí o Andrade, está o... Sim, boa noite a todos. Boa noite. O Andrade. Boa noite, Andrade. Eu vi entrando, o Zacarias, está aí, não está? Eu não estou vendo aqui. Eu admiti ele aí. Isso. Então, assim, nesse artigo aí específico aí, depois a gente dá sabe, nesse ponto aí que trata da licença especial aí, como o Bim colocou, nós já temos aí decisões favoráveis aí do Judiciário, além daquela portaria lá do Ministério da Defesa, e tem decisões favoráveis na questão da licença especial que se chamou aí proporcional. E aí, Bim, eu queria só fazer uma consideração também no parágrafo terceiro, que ele fala em tempo efetivo inferior ao decênio, quer dizer, o que a gente chama aí ele é proporcional, né? Fazer aquilo que estão sendo aí, alguns veteranos e pensionistas estão conseguindo aí no Brasil de uma sentença procedente na proporcionalidade. Mas aí eu quero colocar uma observação no seguinte: você colocou muito bem a questão dos 29 anos. Eu tenho uns casos de clientes aí que eles tinham 29 anos, 11, 10 meses e tal, né? E aí, o que eu coloquei, nós estamos sustentando esse fundamento é o quê? Se eu estou buscando
pagamento em pecúnia do proporcional, Certo. entendo que podemos, por analogia, se eu não quero receber esse dinheiro, eu quero se é possível converter em dinheiro, por que não também converter em tempo? Eu tenho um caso, o cliente tinha 29 anos, 10 meses, e esse proporcional dele daria um dinheiro, dá um dinheiro, né, se for procedente, mas também daria tempo proporcional, entendeu? Uma questão Entendi. entendeu? De poder se estudar, porque ali o militar ele só não concluiu ali o decênio porque a regra do jogo foi mudada. E como não houve uma transição, né, para esse dispositivo, ele acabou com 9 anos, né, 9 meses. Isso. Mas vamos imaginar que ele estaria fechando, então, 29 anos, 11 meses, Isso. em 29 de dezembro de 2000. Aham. E aí, Então, entendeu a situação? eu entendi. Eu coloquei a questão da pecúnia porque é um pleito que muitos fazem, muitos cogitam fazer e muitos estão fazendo, né? Inclusive, eu já vi até sentença com trânsito julgado favorável. O militar ganhou. Né? Só que assim, eu nunca vi ninguém comentar, não, esse tempo aí, porque na verdade ele não obteve, né, o direito de tirar a licença especial, porque não completou os 10 anos. Ele completou 10, tirou, completou 10, tirou, aí depois tinha 9, não completou. Então ele não poderia tirar. Né? Ninguém poderia tirar, por exemplo, eu já completei 5 anos, deixa eu tirar a minha lésbica. Não tinha isso. Né? Aí deixar de tirar, o tempo contaria em dobro. Né? A questão se converge mais para a pecúnia mesmo. Isso. A questão é justamente, eu coloco assim, se podemos assim, porque ele não fechou porque mudou a regra, tá? Uhum. Mas se entendermos que pode ser convertido em pecúnia, porque antes o militar, os que têm fechado descendo, ele pode converter em pecúnia, né? E pode ou poder averbar aquele tempo para a inatividade. Tá. Mas eu penso assim, se podemos assim, se entendemos que o próprio judiciário já está convertendo em pecúnia um tempo que assim, proporcional em pecúnia. E por que não termos uma proporcionalidade no tempo? Em função até desses casos desses companheiros aqui que fecharam 29 anos, 11, 10 meses, e não tem o tempo, mas se ele chega lá e fala, pô, peraí, mas eu posso receber pecúnia, mas eu não quero a pecúnia. Eu queria poder manter a regra que era antes também, né? Era quem tinha completo é o quê? É pecúnia ou então tirar, né? tirar, contar em dobro para a lésbica completa, tirar, contar em dobro, ou a regra original que era a pecúnia para os beneficiários quando ele falecesse, e passou a ser para ele mesmo, conforme decisões judiciais e baseado nas decisões as portarias do Ministério da Defesa, né? Assim, eu acho que na prática ninguém iria querer, eu quero esse tempo para contar em dobro. Até mesmo porque eu acho que quem pode ter algum caso dessa situação, acho que já está na reserva. Vamos pegar aí, por exemplo, um camarada de, sei lá, 1995, aí tudo bem. Eu iria para a reserva 2025, ainda teria mais um tempo aí do pedágio, realmente, ele ainda tem alguns anos. Seria uma forma dele diminuir o tempo que ele teria que ficar. Então, eu creio que seja bastante questionável. Né? Assim, é mais difícil das forças armadas do governo aceitar isso aí. Não, o cara arrumou um jeito de ficar menos tempo. Né? Eu não sei. Eu gostaria só fazer uma lembrança aqui que, para efeito de anuênio, vocês lembram bem que toda vez que você passasse de 6 meses e um dia, era computado um anuênio, né? Porque não existia meio anuênio, né? Isso. Agora, para efeito de tempo de serviço ou para efeito de LESP, isso não contava. O exemplo, eu mesmo sou um bom exemplo disso, né? Eu perdi uma LESP por 10 dias, né? Mas obtive o anuênio. Quer dizer, ele contou como um ano, mas não contou para que talvez seja mais ou menos a analogia que você gostaria de fazer, que aí se contasse também para o tempo de serviço, teria completado
a LESP, né? E aí teria o direito a ela inteira, ou então, né? Mas eu acho que a fórmula de transformar em pecúnia, eu acho que exatamente para não gerar um direito que, de repente, assim, a gente está forçando um pouco a barra, né? Não sei. Exato, exato. A minha sensação é essa, porque eu também sou muito legalista, né, o Gilson? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado para que a gente não sofra muito questionamento, né? Eu sou a favor de propor somente a pecúnia, até mesmo porque a gente já tem O pelo menos... proporcional, eu acho que é a transição que não foi feita, né? As regras de transição que não foi feita. Por exemplo, a INSS fez agora a coisa, e fez uma regra de transição. O nosso tempo de serviço foi aumentado. Há uma regra de transição para quem começou anterior aos 35 anos de serviço. Então, ele vai pagar um pedágio. É uma regra de transição. Isso. Só que na medida 2215 a gente não foi contemplado com essa transição, né? O que foi um custo muito alto para muita gente, pô. Isso. A questão que eu coloco, assim, porque assim, ó, já tem sentença procedente para determinar que a União pague esse proporcional, pecúnia. Por que assim? Porque o pedido até então foi feito em pecúnia, né? Talvez eu tenha sido, o meu escritório é o único que está pedindo tempo. Porque assim, porque a justificativa era o quê? Porque senão haveria um enriquecimento da União, não é isso? Ela pegou algo, então que aquela pessoa só não completou o tempo porque ela mudou a regra ali aos 45, entendeu? Imagina que o militar que estava fechando o terceiro decênio, poderia adquirir o posto sul 6 meses. 6 meses. Mas aí como mudou? Então o entendimento da União, da Judiciária, é que a União deve pagar porque para que ela não, senão ela está se apropriando desse tempo que os militares estavam prestes a completar, seja para receber pecúnia, seja para... porque eu enfrentei esse caso, esse argumento de quê? De que, assim, se o militar tem ali 9 anos, 11 meses, se o judiciário está entendendo que ele tem o direito a receber em pecúnia, porque é um direito dele, que a União não pode, se não completar, se receber, tomar isso dessa pessoa, né? Deve devolver, né? E aí, por que não? Se há opção em pecúnia, por que não devolver também no tempo desse Gilson, eu penso assim, se for o caso de pleitear também o direito a ter o tempo para contagem em dobro, o militar também poderia usufruir a LESP, gozar a LESP. Por exemplo, digamos aqui vamos voltar aqui ao caso do militar de 1995. Ele tinha 5 anos, né? Arredondando assim, digamos que ele tivesse 5 anos, né? Ele ainda está nos 30 anos, completaria em 2025. Então ele, na verdade, ele tem que ficar até um pouco mais, tem uns 17% ali o pedágiozinho dele, 2026, 2027. Esse militar está nativo ainda, tá? Então ele poderia tirar meia LESP, 3 meses de LESP, ou que seja 2 meses e 18 dias, 17, Sim. Entendeu? Então, assim, ou a gente põe todos os direitos, né, que seria a recuperação do direito em proporcionalidade, ou então eu creio que só a pecúnia para termos de ressarcimento, né? Porque assim, ó, como é uma proposta, eu penso que nós podemos colocar aquilo que nós esperamos, igual na inicial, né? Uhum. Você faz o pedido, né? E tem um pedido alternativo. Quer dizer, se isso não for atendido, né? Então, venha para isso aqui, entendeu? Então, assim, mas isso aí tem que ter... Por isso que é importante que nós, veteranos e pensionistas, estejamos em Brasília para poder demonstrar isso aí, entendeu? Mostrar que o judiciário já tem, aí eu levo a sentença e tal, mostra, já tem isso aqui, que com o quê? Com o cunho de que a União não se aproveite aí, não tem um enriquecimento ilícito por aquele tempo. Uhum. Entendi. E aí, se a regra lá poderia converter em tempo, porque às vezes esses colegas que ele não fechou o tempo dele de 30 anos ali, porque antigamente, vocês lembram o quê? Era comum fechar. Quando eu cheguei na tropa, aquele subtenente antigo, ele chegava assim, na verdade, ele só servia 28 anos, não é isso, velho? No exército, assim, 28 anos.
como ele estava ali com o tempo, 2 licenças, ele juntava e fechava com os 30 lá, com tudo, entendeu? Outros estavam fechando os 29. Justamente assim, ele ia fechar o segundo decênio, né? Vou imaginar que ele ia fechar o segundo. Com esse segundo, ele fecharia os 30. Por isso que ele não conseguiu 30, porque ele estaria ali contando e não conseguiu, entendeu? Mas eu penso assim, como são propostas que elas têm que ser negociadas, eu penso que nós, assim, buscar abarcar aquilo, pensando em casos, por exemplo, esse caso que eu levantei para vocês, dessas pessoas que estão aí dependendo de 2, 3 meses, 4 meses, né? Porque tem uma tabelinha da proporcionalidade, se o combatente ele fechou, se ele tem um direito a 5 meses no proporcional, esse tempo pode ser... mas, enfim, aí, assim, seria a ideia de tentarmos buscar reparações efetivas, de não esquecer ninguém que ficou... Porque só a pecúnia, né? Não, tem aqui o tempo. Mas se lá o governo entender, não dá para ser o tempo, entendeu? Aí, não, então, tira o tempo, né? Uhum. Porque você tem que ser uma negociação, você vai colocando o que você quer, né? Os pedidos, né? Eu acho uma tese bacana, eu acho até uma tese que possa ser até bem recebida, né? Uhum. Mas o problema todo são os efeitos que geram, né? Porque, por exemplo, assim, você vai dizer assim, quando eu pago em pecúnia, é como se eu estivesse fazendo um TAC, né? Eu te pago, acabou, né? E quando você faz isso para tempo, você permanece os efeitos, né? Ele não tem ele não tem a vantagem imediata do valor da pecúnia, mas ele vai até eu acho até uma situação que de repente a pessoa vindo a falecer, ele não vai nem usufruir, né? Não. Quanto ele ganha da pecúnia, ele veria. Quem veria usufruir seria a viúva, né? Lógico. Isso é mais o quê? Porque isso é por quê? Porque a regra mudou, quem mudou a regra foi a União, e ela mudou em cima ali aos 45, e prejudicou aquele que estava com 9 anos, 11 meses e 29 dias. E mais, nós sabemos que, para efeito de adicional de tempo de serviço, eles consideraram o tempo fechado, o tempo redondo, não é isso? Eu ganho 16%, ganhava 16%, mas eu não cheguei a completar 16%, eu só completaria em início de janeiro, em fevereiro. É o que eu comentei. Entendeu? Então, assim, o que vocês acham? É efeito de proposta, porque você tem que tentar negociar algo acima, né? Para se cair, cai próximo daquilo que você deseja também, mas sempre com argumentos para tentar reparar o máximo de injustiça, né? O máximo de injustiça que... tem que acrescentar um parágrafo com essa ideia aí. Um parágrafo com essa ideia. Deixa marcado, depois eu boto alguma coisa, então. Porque cria uma divergência. Aí depois eu posso montar uma coisinha ali, só específico para... Eu vejo o fundamento que eu usei lá no inicial do cliente, lá. Podendo, parágrafo tal, podendo também, para